Olá, bom dia. Meu nome é Natália Masson e estamos juntos aqui no Saber Direito no curso Omissões Inconstitucionais. Este é o nosso terceiro encontro é intitulado Ação Direta de Inconstitucionalidade por Omissão. Se você vem acompanhando o programa e já assistiu os nossos 2 últimos encontros, sabe que estamos discutindo um dos temas mais fascinantes, mas também tormentosos, da teoria da dogmática constitucional. Então, veja, no encontro da aula passada, iniciamos o estudo do mandado de injunção. Afinal de contas, na aula passada, apresentei para você, justamente, as 2 ações tendentes a combater a síndrome da inefetividade das normas constitucionais, combater o vício omissivo. No direito brasileiro, existem 2 ações tendentes a combater o vício omissivo, o mandado de injunção e a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Essas 2 ações são ações distintas, mas possuidoras da mesma finalidade. Ambas visam permitir uma concretização do texto constitucional. Iniciamos o estudo na aula passada do mandado de injunção. Apresentei para você o dispositivo constitucional que trata dessa ação. Artigo 5º, inciso 71 do texto constitucional. Ao fazermos a leitura do artigo 5º, inciso 71, você deve ter percebido que a Constituição tratou o mandado de injunção de um modo um tanto quanto genérico. E aí, nesse sentido, esta ação, o mandado de injunção, carece também de uma regulamentação. Mas veja, faria porventura sentido utilizarmos o mandado de injunção para exigir a regulamentação do próprio mandado de injunção? Aí não. E aí o Supremo Tribunal Federal, logo que foi chamado a enfrentar esta questão sobre necessidade de regulamentarmos ou não o mandado de injunção, se opôs à necessidade da regulamentação e permitiu que o instrumento já fosse, desde já, aplicado, utilizado. E aí, nesse sentido, vimos, ao final da aula passada, que isto trouxe certa perplexidade, hesitação e insegurança na aplicação do Instituto. Afinal de contas, como poderíamos nos valer do mandado de injunção se era uma ação que carecia de procedimento? Então, veja, se você quiser assistir a nossa aula passada, revê-la, entre no site do curso www.tvjustiça.jus.br e siga aqui comigo agora acompanhando. Por quê? Neste terceiro encontro, tenho aqui a pretensão de solucionar com vocês o grande problema envolvendo o mandado de injunção, a questão dos efeitos. Ora, se quem entra com a ação se baseia na ausência de uma norma regulamentadora que impede que o indivíduo exerça direitos constitucionais, liberdades constitucionais ou outras prerrogativas inerentes à nacionalidade, cidadania e soberania, é porque o indivíduo, ao ingressar com a ação, deseja que o judiciário solucione seu problema. Pois bem, gostaria então que o judiciário solucionasse essa questão, mas a Constituição foi extremamente tímida ao estabelecer efeitos para o mandado de injunção. E, portanto, o Supremo Tribunal Federal passou praticamente 18 anos firme numa decisão. Qual? Uma decisão que respeitava uma cláusula que nos é muito cara. Que cláusula é essa? A cláusula prevista no artigo 2º do texto constitucional, referente à separação entre os poderes. Veja, se você abrir o seu artigo 2º do texto constitucional, lá você identifica que são poderes independentes e harmônicos entre si, o judiciário, o legislativo e o executivo. E, portanto, se são independentes e harmônicos entre si, há que haver uma separação de funções. A cada poder eu correspondo uma função que será exercida de modo típico e outras 2 funções que serão exercidas de modo atípico. Deste modo, há que haver respeito a essa separação e essa distinção entre os poderes. E aí, o judiciário, no julgamento do mandado de injunção, não se sentia à vontade para alargar um tanto quanto sua decisão, dando eficácia ao instrumento. Por isso, reparem, o mandado de injunção durante praticamente 18 anos permaneceu uma ação quase que inútil, sem efeitos concretos, não permitindo que, por meio desta ação, a existência, ou pelo menos o exercício de direitos, fosse viabilizado. E aí, nesse sentido, o próprio Supremo Tribunal Federal precisou rever a sua jurisprudência para conferir efeitos ao mandado de injunção. Mas veja, convido vocês, desde já, que assistem esse programa em casa para que acompanhem a nossa aula de número 4, que será ministrada amanhã, justamente para que você possa entender um pouco mais qual foi essa virada paradigmática que deu efeitos ao mandado de injunção. Porque o tema da nossa aula de hoje, antes de enfrentarmos essas novas perspectivas de julgamento, é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Então, repare, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é agora o assunto da nossa aula. Primeiro, uma pergunta que se faz necessária. Existe, tão somente, a possibilidade de uma ação
de uma ação afrontar o texto constitucional, ou também um não fazer, um não agir, um comportamento negativo é capaz de desafiar o texto da Constituição? Eu trago essa pergunta, então, aqui para o estúdio e peço aos meus alunos que reflitam sobre esse tema. Perceba, vem aqui para o bloco 1 de alunos. Existe a possibilidade de um não fazer, um não atuar, também violar a Constituição? Ou, por outro lado, só uma ação, só um comportamento positivo, só a edição de uma norma que, materialmente ou frontalmente, ou formalmente, atinge esse texto, é um comportamento que pode ser tratado como um comportamento inconstitucional. Então, veja, minha pergunta para vocês é a seguinte: só existe inconstitucionalidade por ação? Vamos lá? Não. Não. Também por omissão também. Também por omissão. E quando é que eu teria uma inconstitucionalidade por omissão? Quando se tem que fazer alguma coisa Sim. que a Constituição determina e não se faz. Sim, perfeito. Olha a iniciativa que o aluno utilizou para demonstrar a existência de uma inconstitucionalidade por omissão. Quando a Constituição determina um comportamento e este comportamento não é cumprido, quando a Constituição exige que algo seja feito e este algo não é feito, veja, quando a Constituição exige que uma norma seja editada e esta norma não é produzida. E aí, nesse sentido, eu tenho que concordar com o aluno do grupo 1. É claro que pode haver também uma inconstitucionalidade por omissão, mas veja, uma informação importante para você. A nossa Constituição de 88 foi a primeira Constituição a identificar essa possibilidade aqui no direito brasileiro. Antes de 88, para nós, comportamento inconstitucional era aquele comportamento positivo, aquele comportamento criado mediante uma ação. Ao se fazer algo, podia-se violar o texto da Constituição. Por outro lado, conforme a resposta que o nosso aluno nos deu aqui no estúdio, é sabido que desde 1988 considera-se tão gravoso quanto a ação um comportamento omissivo. Afinal de contas, quando a Constituição determina que algo seja feito e este algo não é produzido, quando a Constituição exige uma regulamentação e essa regulamentação não é feita, nestes casos, sem dúvida, nós temos aqui um problema. Tudo bem? Então, nestes casos, precisaríamos considerar esse comportamento como inadequado, como violador do texto constitucional. Agora, para enfrentarmos de modo adequado e articularmos bem essa ideia envolvendo a ADI por omissão, é importantíssimo que, inicialmente, possamos discutir as raízes do controle de constitucionalidade. Então, convido vocês, aqui nesse nosso terceiro encontro, a refletirmos juntos um pouco sobre o controle de constitucionalidade, primeiro de modo genérico, depois aplicado no Brasil, para que, então, possamos identificar a importância desta ação no nosso ordenamento. Então, primeira coisa, é imprescindível que fixemos 3 premissas para darmos sustentação teórica ao controle de constitucionalidade. Num primeiro momento, é importantíssimo que sejamos capazes de identificar como a nossa Constituição se classifica no que tange à estabilidade da mesma. Quanto à estabilidade, as normas constitucionais podem ser classificadas de 4 modos distintos. Nós temos constituições imutáveis, constituições rígidas, constituições semirrígidas e constituições flexíveis. Veja, portanto, que quanto ao critério da estabilidade, as constituições se classificam de modos diferentes, de modos distintos. Bom, e qual é esse critério? Para que serve classificarmos a Constituição quanto à imutabilidade? Justamente, esse critério é utilizado para sabermos se a Constituição pode ou não ser alterada. E, em podendo ser alterada, qual será o procedimento utilizado? Veja bem, se a Constituição é imutável, é uma Constituição que não admite reforma de seu texto. É uma Constituição, portanto, que funciona quase como um convite ao recurso fatal das revoluções. Afinal de contas, todas as Constituições, mesmo sendo a lei das leis, não passam de uma lei. E como lei que são estáticas, enquanto a sociedade é absolutamente dinâmica. Ora, toda Constituição tem uma pretensão, toda Constituição tem a pretensão de regular adequadamente a sociedade que ela pretende normatizar. Se a sociedade é mutante, extremamente dinâmica, como fazer para que este texto estático possa se adequar às mudanças fáticas? Portanto, permitimos que haja mudança ou reforma ou pequenos ajustes neste texto, justamente para que ele se compatibilize com a realidade. Uma Constituição que possa ser considerada imutável é uma Constituição que não admite tais alterações. Se a Constituição não admite tais alterações, ela acaba sendo, na realidade, um convite para que façamos revolução, para que, ante o processo de obsolescência deste documento, possamos apresentar um novo. Afinal de contas, justamente tendo em vista esta realidade, da necessidade de apresentarmos um novo texto e não fazermos reforma do anterior, é que as Constituições imutáveis estão hoje
completamente em desuso. Bom, a Constituição imutável não admite reforma, mas temos ainda outros 3 tipos de Constituição quanto à estabilidade que admitem reforma. Temos Constituições do tipo rígida, flexível e semirrígida. O que são as Constituições flexíveis? O outro oposto desse critério classificatório relativo à estabilidade. Constituição flexível admite-se mudanças de... Tudo bem, mas como será feita essa mudança? Se a Constituição é flexível, veja bem, a mudança será feita seguindo os mesmos moldes, o mesmo procedimento estabelecido para a alteração da legislação infraconstitucional. Então, do mesmo modo, segundo o qual eu elaboro uma lei ordinária, eu elaborarei uma emenda constitucional. Então, constituições flexíveis, na realidade, acabam alterando aqui um pouco a estabilidade do nosso texto, já que permitem mudanças muito ocasionais. Bom, numa outra seara, ainda permitindo as mudanças, mas agora, seguindo um procedimento mais complexo, nós temos as constituições rígidas. Constituição rígida, portanto, é aquela que admite a alteração em seu texto. No entanto, tal alteração se submete a um procedimento muito mais dificultoso, se submete a um procedimento muito mais complexo, muito mais solene do que aquele previsto para a elaboração da normativa infraconstitucional. Tudo bem? E, finalmente, as últimas classificações, aqui referentes à estabilidade. Já falamos da imutável, da rígida, flexível. Sobrou para nós a análise da semirrígida. Semirrígida, uma Constituição extremamente complexa. Afinal de contas, é aquele tipo de Constituição que possui uma parte rígida e uma parte flexível. Uma parte se altera segundo um procedimento solene e dificultoso. A outra se altera seguindo um procedimento comum, apto a criar, por exemplo, lei ordinária. A nossa Constituição, você sabe, é rígida. Mas veja, professora, o que é que isso tem a ver com o tema da aula? Porque o tema da aula é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Pessoal, se a Constituição brasileira, de fato, é uma Constituição rígida, se temos uma Constituição rígida, isso significa que a nossa Constituição só se altera mediante um procedimento mais dificultoso. Até aí você já sabe. Se a nossa Constituição só se altera segundo o procedimento mais solene, mais complexo, mais dificultoso do que aquele estabelecido para a feitura da legislação infraconstitucional, isso significa que as normas constitucionais são diferentes. Isso significa que nossas normas constitucionais ocupam posição diferenciada no ordenamento. Se você vem acompanhando este curso sobre omissões inconstitucionais aqui na TV Justiça, no programa Saber Direito, você já sabe que o nosso ordenamento jurídico não é, de modo algum, um amontoado de normas constitucionais. O nosso ordenamento jurídico não é um amontoado de normas em geral. O nosso ordenamento é hierarquizado, o nosso ordenamento é todo escalonado, de modo que toda norma seja o suporte de validade daquela inferior fundada e possa ser também a norma que retira o seu suporte de validade de uma superior fundante. O nosso ordenamento é todo organizado assim em termos de validade. De modo que, se a Constituição é rígida, e se a Constituição sofre esse procedimento de alteração muito mais complexo, esse procedimento muito mais dificultoso, isso coloca as normas constitucionais numa posição diferenciada no ordenamento. Isso traz supremacia constitucional. Então, premissa número 1, nossa Constituição é rígida. Bom, da premissa número 2, a relação dela com a número 1. Se a Constituição é rígida, isso gera supremacia para o texto constitucional. Mas agora eu peço a reflexão de você que está assistindo essa aula em casa e de vocês que são alunos aqui. A reflexão que eu peço é a seguinte: essa supremacia constitucional é uma supremacia de que tipo? Essa supremacia, ela é material? Ou esta supremacia decorrente da rigidez é uma supremacia formal? Eu chamo aqui os câmeras, então, para me acompanharem para o grupo 3 de alunos. A pergunta que eu tenho para vocês, justamente, é a seguinte: a rigidez constitucional enseja, sem dúvida, a supremacia da Constituição. Mas essa supremacia, ao ver de vocês, é uma supremacia formal do texto ou é uma supremacia material? Quem responde? É formal. E aí eu concordo com você. Justamente porque a rigidez faz com que as normas constitucionais possuam um procedimento diferenciado. Isso, muito bem, é uma questão de forma. E, nesse sentido, tenho que concordar com a sua resposta. Repare, portanto, que as constituições rígidas são consideradas supremas, do ponto de vista formal. Agora, esta supremacia traz uma terceira consequência importantíssima. E aí você vai entender toda essa construção que eu faço na aula de hoje. A supremacia gera para a Constituição um poder-dever. Que poder-dever é esse? Um poder-dever de fiscalizar todos os atos que são feitos abaixo da Constituição. Ora, se a Constituição ocupa o topo do ordenamento jurídico, se a nossa Constituição, de fato, ocupa posição diferenciada no ordenamento, ocupa o ápice do ordenamento jurídico, é certo que ela fiscalizará, ela controlará
todos os atos infraconstitucionais. Tudo o que for feito abaixo da Constituição sofrerá o seu controle. Então perceba, você que ajudou na resposta, a rigidez constitucional enseja essa supremacia. Supremacia que você detectou muito bem, é uma supremacia formal. Veja, tudo que eu tiver nesta Constituição, independente da matéria aqui tratada, está localizado no ápice do ordenamento jurídico. Por quê? Porque aqui neste texto teremos normas materialmente constitucionais, teremos normas também, por outro lado, formalmente constitucionais. E aí, nesse sentido, não importa se a questão aqui tratada é matéria constitucional, faz parte do projeto essencial ou não. O importante é que esteja nesse documento, porque você respondeu, a supremacia do nosso texto é uma supremacia formal. E essa supremacia formal traz uma implicação importantíssima. Essa supremacia formal gera para nós a necessidade de criarmos, de estipularmos um instrumental teórico denominado controle de constitucionalidade. Um instrumental tendente a detectar a norma que tenha sido mal feita, neutralizar e paralisar os seus efeitos e, finalmente, extirpá-la do ordenamento jurídico. Note, portanto, que o intuito do controle de constitucionalidade nada mais é do que, primeiro, identificar uma norma que desafie o texto constitucional. Segundo, além de identificar essa norma que desafia o texto constitucional, eu preciso de instrumento tendente a neutralizar a produção de efeitos para, finalmente, extirpá-la e retirá-la do ordenamento. Porque, veja, as normas constitucionais são superiores às demais. Se eu estou no ordenamento escalonado, há que haver observância daquilo que está previsto na Constituição, dos ditames, das diretrizes do norte constitucional. E aí, nesse sentido, o instrumental teórico a ser criado é, sim, o controle de constitucionalidade. Ok? Notem, portanto, que existe uma relação muito estreita entre controle de constitucionalidade e Constituição rígida. Se a Constituição é rígida, estabelecemos controle de constitucionalidade, estabelecemos jurisdição constitucional. Tem um aluno querendo perguntar, passo a palavra para você. Mas então, professora Natália, e o controle de constitucionalidade de uma Constituição flexível? Sim. É possível e como funcionaria caso Sim, seja? boa pergunta. Olha a questão que o nosso colega traz aqui para debate na nossa terceira aula. Eu digo a ele, então, que a rigidez constitucional enseja a supremacia e que a supremacia gera controle de constitucionalidade. E aí ele coloca justamente uma questão que tem, na verdade, suscitado grande debate, questão hoje em disputa, viu? Que é a seguinte: ora, só a rigidez gera controle de constitucionalidade ou teríamos também controle de constitucionalidade em constituições flexíveis? Para responder a sua pergunta, num primeiro momento, seria importante que você visualizasse a pergunta que a sua amiga respondeu. Supremacia formal decorrente de rigidez gera a jurisdição constitucional que você conhece. Esse controle de constitucionalidade que você conhece, ele é típico de constituições rígidas, sim. Agora, existe algum tipo de controle também nas flexíveis. No entanto, este controle feito nas constituições flexíveis não trabalha com o instrumental que você conhece das constituições rígidas, tá ok? É baseado tão somente no conteúdo da matéria. Certo? Bom, estão dando continuidade. Agora, talvez tenhamos chegado num ponto crucial da aula. Você já sabe que a sua Constituição é rígida quanto à estabilidade. Você sabe que, por isso, ela é suprema. E, em sendo suprema, ela tem um dever: controlar todos os atos que são feitos abaixo dela. Controlar e fiscalizar, para, finalmente, extirpar do ordenamento aqueles que estejam inadequados. E aí, para isso, no direito brasileiro, eu preciso estipular o chamado controle de constitucionalidade. No Brasil, em regra, o controle de constitucionalidade se desenvolve pelo judiciário. Em regra, portanto, o órgão competente para dizer quais normas desafiam ou não o texto da Constituição é o Poder Judiciário. Tenho, no entanto, momentos em que o controle é exercido por outros poderes. O Judiciário trabalha, sobremaneira, fiscalizando as demais normas do ordenamento, por meio, principalmente, de ações diretas. Hoje nós temos, sem dúvida, uma preponderância do controle concentrado. Mas, ao lado da atuação do Judiciário, é preciso que você também saiba identificar a atuação de outros poderes. É preciso que você saiba identificar a possibilidade de outros poderes também se imiscuírem nessa tarefa. E aí vou mencionar para você duas dessas atividades. Uma no Poder Legislativo e uma no Poder Executivo. Tudo bem? Então, veja. É importantíssimo que você note que, se o controle de constitucionalidade, em grande medida, é exercido pelo Judiciário, existe ainda a possibilidade dos outros dois poderes atuarem. E aí eu, sinceramente, gostaria de trabalhar um exemplo no Legislativo e um exemplo no Executivo. No Legislativo, se você está anotando, coloquem aí, pessoal,
a atuação da CCJ, da Comissão de Constituição e Justiça. Para que serve a Comissão de Constituição e Justiça? A Comissão de Constituição e Justiça, comissão esta permanente nas casas legislativas, é uma comissão que visa analisar o projeto antes mesmo deste ser votado. É importante, portanto, que o projeto, antes mesmo de ser levado a plenário para votação, seja submetido à deliberação por meio dessas comissões. E a Comissão de Constituição e Justiça, por óbvio, tem uma finalidade. Qual? Analisar a constitucionalidade do projeto. E aí, nesse sentido, se a CCJ entende que o projeto é inconstitucional, a CCJ deve impedir a votação deste projeto. A CCJ deve frear o trâmite legislativo. Por quê? Porque existe aqui um filtro de constitucionalidade. Precisamos impedir que aquele projeto tido por inconstitucional, um projeto que viola esta Carta Magna, não seja levado à votação. E é claro que, neste aspecto, a CCJ faz controle. Então, aqui está um exemplo do Legislativo fazendo controle de constitucionalidade. Quero abrir um Proculec e te apresentar um exemplo do Executivo fazendo controle de constitucionalidade. Se você está com a sua Constituição, visualize, por favor, o artigo 66, parágrafo 1º. Visualize, então, o artigo 66, 66, parágrafo 1º. Lá você vai ler o seguinte, que se o presidente da República considerar o projeto no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis. E aí o artigo segue. O importante para nós está aqui nesse comecinho. Se o presidente da República considerar o projeto, tanto faz no todo ou em parte inconstitucional ou contrário ao interesse público, o que o presidente fará? Vetá-lo-á total ou parcialmente no prazo de 15 dias úteis. Então, repare, é importantíssimo que você note que o presidente da República, na sua função de chefe do Executivo Federal, também funciona como um filtro de constitucionalidade. O presidente também pode analisar um projeto e dizer, este projeto não deve se transformar numa lei por ser inconstitucional. Tudo bem? Então, conforme o 66, parágrafo 1º, temos também controle de constitucionalidade a ser desenvolvido pelo Poder Executivo. Meus caros alunos aqui do estúdio, espero que vocês tenham notado que tanto na atuação do Poder Legislativo quanto na atuação do Poder Executivo, nós temos um controle de constitucionalidade do tipo preventivo, ou melhor, do tipo prévio. Um controle de constitucionalidade prévio ou preventivo, porque é um controle de constitucionalidade que recai sobre um projeto de lei, e não sobre uma lei pronta e acabada que agora está produzindo seus efeitos. Notaram isso? Então, joia, porque agora você já tem condição de saber que o Poder Judiciário desenvolve o controle de constitucionalidade na sua quase totalidade, mas é assessorado pelos outros poderes em alguns momentos esparsos. Tudo bem? Bom, dentro do Poder Judiciário, como é que esse controle de constitucionalidade se desenvolve? Existem duas vias para o controle de constitucionalidade. Existem dois caminhos diferentes para o controle. Primeiro tipo de controle, eu tenho um controle pela via difusa, em que qualquer interessado pode provocar o judiciário para que o judiciário responda se uma norma é ou não inconstitucional. Questão esta que é sempre prejudicial a um pedido principal. Questão de constitucionalidade que é sempre posta como causa de pedir. Agora, ao lado da via difusa, que produz efeitos entre as partes, nos quais cada parte que quiser, qualquer legitimado, pode suscitar uma questão e colocá-la em debate, eu tenho no Brasil o funcionamento também de uma via concentrada. E essa via concentrada é a que nos interessa para o estudo da ADI por omissão. Veja bem, a via concentrada é aquela que nos interessa justamente porque a ADI por omissão a compõe. Faz parte do controle abstrato de constitucionalidade esta tentativa de combater vícios omissivos por meio dessa ação que hoje nós estudamos. Veja bem, o controle concentrado de constitucionalidade é um controle extremamente recente, não só no direito comparado, como também no direito brasileiro. Repare, no direito brasileiro, este controle surgiu recentemente. Este controle surgiu com a Emenda Constitucional 16 de 1965. Antes, portanto, de 1965, nós não falávamos no Brasil de controle abstrato de constitucionalidade. Trabalhávamos tão somente com um controle difuso. No direito comparado, o controle também, por óbvio, é recente, tanto que o influxo disso chegou no Brasil muito mais tarde. Só temos controle concentrado no direito comparado, num primeiro momento, quando o Kelsen
reescreve a Constituição Austríaca e apresenta uma nova Constituição, um novo texto em 1920, criando ali um Tribunal Constitucional. Com que intuito, professora? Com o intuito de fiscalizar e controlar todos os atos feitos abaixo da Constituição. Repare, portanto, que no direito comparado o controle concentrado surge tarde, no direito brasileiro como consequência também. Mas desde 65 nós temos controle concentrado de constitucionalidade. Agora, quando eu digo controle concentrado, eu falo em algumas ações específicas. Se o controle é concentrado, é porque ele não vai se desenvolver do mesmo modo que o difuso, pelas mesmas pessoas. Os órgãos competentes para julgamento também serão distintos. Os efeitos, idem. Repare, portanto, que no controle concentrado de constitucionalidade, eu falo de ações específicas. Algumas ações podem ser utilizadas como instrumental teórico apto a obter decisões no controle concentrado. E a essas ações nós damos os seguintes nomes, certamente conhecidos de vocês. Primeiro, ação direta de inconstitucionalidade é a nossa ação direta genérica, a famosa ADI ou ADIM. Possivelmente você conhece essa ação como ADIM. A famosa, então, ação direta de inconstitucionalidade genérica é a primeira ação importante aqui para ser mencionada. Depois, temos também uma ação direta de inconstitucionalidade, mas agora por omissão, já que já tivemos a resposta hoje de um aluno aqui do grupo 1, dizendo que não é só um comportamento positivo, não é só um agir, não é só uma ação que desafia a Constituição. Um não fazer, quando a Constituição determina que se faça, também pode comprometer o texto constitucional. Então, além da ação direta de inconstitucionalidade, nós temos também a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Temos também a arguição de descumprimento de preceito fundamental e temos também a ação declaratória de constitucionalidade. Tá? Então, basicamente, segundo uma doutrina majoritária, são estas as ações que funcionam no controle abstrato. E o nosso intuito da aula de hoje, além de te apresentar, por óbvio, linhas gerais do controle concentrado, é identificar questões mais específicas envolvendo a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Bom, num primeiro momento, você deve se perguntar quem são os legitimados para manipularem essa ação. E, ao manipularem essa ação, manipularão essa ação perante que órgão? Primeira coisa, então, a legitimidade ativa e a legitimidade passiva. Legitimidade ativa. Bom, os legitimados ativos para o uso da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, apesar de não termos previsão expressa na Constituição, podem ser reconhecidos como aqueles constantes do artigo 103. Lá no artigo 103, nós temos uma redação que estipula para nós quem são os legitimados para a propositura da ação direta de inconstitucionalidade, aquela ação direta, genérica, e a ação declaratória de constitucionalidade. Ainda que não haja previsão de que estes legitimados são também legitimados para a propositura da ADI por omissão, saiba que, doutrinariamente, e Supremo Tribunal Federal consideram aqui a ADI por omissão incluída neste rol do 103, de modo que, nos 9 incisos que eu tenho do artigo 103, todos esses legitimados para a propositura de ADI genérica o são também para a propositura de ADI por omissão. Cabe aqui, no entanto, enfrentar uma questão. Se você notar e observar bem, dentro dos legitimados do artigo 103 da Constituição, em seus 9 incisos, nós temos, sem dúvida, ali autoridades, órgãos e instituições que também podem ter iniciativa para o processo legislativo. Veja bem, se você, em casa, fazendo uma leitura do seu artigo 103 do texto constitucional, identificar entre os legitimados alguns que são também portadores da iniciativa legislativa, você pode se assustar um pouco. Por quê? Porque, veja, se quem tem competência para apresentar um projeto de lei sobre determinado assunto não apresentar, você acha possível ele interpor uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão? Repare, aquele legitimado proporia uma ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Ele propõe aqui, então, uma ação direta de inconstitucionalidade, já que uma lei não foi editada, sendo que ele era o titular da iniciativa para apresentar o projeto. Isso funcionaria? De modo algum. A ninguém é dado alegar a sua própria torpeza. Se, de fato, temos essa problemática construída, de que modo, professora? Ora, seriam legitimados para a ação aqueles que deveriam ter suprido a omissão? Essa é uma problemática aqui que nós temos que resolver, ainda que no âmbito doutrinário e jurisprudencial, já que o legislador, tanto o originário quanto o legislador derivado, ao tratarem do tema, não foram cuidadosos o suficiente.
Então, primeiro ponto, observe que a legitimidade para a propositura da ADI por omissão consta, sim, do artigo 103, mas faça ressalvas. Que ressalvas, professora? Lembre-se, se o titular da iniciativa para propor a ação for também o titular do direito de apresentar o projeto, eu tenho aqui uma incongruência. O presidente da República, conforme o artigo 61, parágrafo 1º, apresenta de modo exclusivo projetos sobre determinados assuntos. Se ele não apresenta o projeto, poderia o presidente, depois, no futuro, ele, que não apresentou o projeto, entrar com uma ação para que haja declaração da sua própria omissão? Não faz sentido. Muito bem. Não faz sentido. Ok? Então, veja, há que haver aqui um estudo combinado do processo legislativo com a iniciativa do controle concentrado de constitucionalidade, para que você compreenda o Instituto em toda a sua inteireza, em toda a sua complexidade. Repare, no 61, parágrafo 1º, você tem que é uma competência exclusiva do presidente da República apresentar projeto que fixe ou modifique os efetivos das Forças Armadas. Se isso é uma competência exclusiva do presidente e ele não apresenta este projeto, como é que ele poderia apresentar ou interpor uma ADI por omissão, sendo que a omissão é particular? Aí não funcionaria. Então, veja, volto a ressaltar para vocês que estão aqui acompanhando essa aula. A legitimidade da ADI por omissão é, sim, aquela prevista no artigo 103, com ressalvas, no entanto, referentes ao processo legislativo. Se a autoridade, órgão ou instituição for autoridade, órgão ou instituição apta a apresentar o projeto de lei e não apresentou, ela não pode alegar posteriormente sua própria omissão. Tudo bem? Bom, professora, mas eu que estou assistindo e acompanhando esse curso sobre omissões inconstitucionais, tenho aqui uma dúvida. Que dúvida é essa? Eu quero saber quando é que há e quando é que não há omissão. Porque, veja, na primeira aula, apresentei para vocês quais são as normas constitucionais carecedoras de regulamentação. Fornecemos aqui diversos exemplos. Se você acompanhou, você lembra que juntos fizemos a leitura do artigo 5º, 32, juntos analisamos a previsão do 153, inciso 7º. E se você ainda precisa de algum exemplo que sustente essas afirmações que eu faço, eu peço agora que façamos referência ao 37, inciso 7º. Porque lá no 37, inciso 7º, tem uma das normas mais ricas, envolvendo aqui a aplicabilidade da própria Constituição, a efetividade das normas constitucionais e essas ações. Porque eu te digo que o legitimado a propor a ADI só poderia propor se não for ele o autor da omissão, o responsável pela omissão. E aí, nesse sentido, vamos enfrentar se o artigo 37, inciso 7º, se insere nessa problemática da dogmática constitucional referente às omissões ou não. Então, 37, inciso 7º, que trata do direito de greve do servidor público, assim dispõe. 37, inciso 7º. Você, se está com a Constituição, por favor, acompanhe aqui a leitura do dispositivo. Cheguei nele. O direito de greve será exercido nos termos e nos limites definidos em lei específica. Quer dizer, o direito de greve também se subordina a uma regulamentação posterior. É esse tipo de norma que eu trato quando falo aqui da ADI por omissão. E aí, nesse sentido, ao fazer a leitura do dispositivo, você já sabe, esse dispositivo precisa de lei. E em precisando de lei, eu preciso saber qual é a atual situação jurídica dele. E aí, nesse sentido, saiba, são essas as perguntas que as pessoas se fazem hoje. Abrem o texto constitucional, leem um dispositivo e querem saber, eu tenho ou não esse direito? Eu exerço ou não esse direito? Afinal de contas, aqui consta que eu preciso de uma lei. Aqui, neste dispositivo, eu percebo a exigência de um trabalho legislativo. Bom, eu percebo aqui que estou frente ao objeto dessas ações tendentes a combater o vício omissivo que estamos tratando desde a segunda aula e também na aula de hoje. Repara só a pergunta do público que chegou para nós aqui no estúdio. Pode colocar na tela para a gente poder acompanhar qual é a dúvida do nosso amigo. Vamos lá? Meu nome é Alberto. Eu queria saber se o servidor público tem direito a fazer greve ou não. Sim. Então, olha, meu caro amigo Alberto, sua pergunta é interessantíssima. Você deve ser um destes que conhece a existência do direito, mas não sabe se hoje nós podemos efetivamente exercê-lo ou não. Você conhece a previsão do direito de greve para o servidor público, mas, em face da exigência de uma lei regulamentando o dispositivo, você se pergunta, como perguntou aqui para mim no estúdio, existe ou não direito de greve para o servidor? Porque lendo só o texto constitucional, eu não sei
Isso daqui é caso ou não a ser tratado por meio da ADI por omissão ou do mandado de injunção. E aí, nesse sentido, Alberto, eu vou te convidar para continuar assistindo o programa conosco, continuar participando, que essas questões relativas aos efeitos, a gente trata na próxima aula. Por hora, saiba que essa dúvida que acometeu o Alberto, acomete todos nós. Por quê? Porque ao lermos o texto constitucional, queremos saber se nos deparamos ou não com uma omissão. Daí a importância do estudo dessa ação. Então, veja, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é, sem dúvida, uma ação que tem por objeto a omissão inconstitucional, a ausência de regulamentação de determinados dispositivos constitucionais, sendo que essa falta de norma regulamentadora afronta algum direito fundamental, impede que alguém cumpra um dever, que alguém exerça um direito que o poder originário lhe concedeu, mas que não regulamentou. E aí, então, eu precisaria e dependeria da atividade de um poder constituído, de um poder derivado. Pois bem, fixe, então, esse entendimento. Objeto da ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Qual é? Normas constitucionais que nós estudamos lá na aula de segunda-feira, lá no nosso primeiro encontro. Normas constitucionais de eficácia limitada. Até aqui tudo bem? Então, veja, agora que nós já enfrentamos a existência das duas ações, resta enfrentarmos a competência sobre ambas e as diferenças entre elas, para que você possa saber qual é o instrumental adequado a ser utilizado em cada uma das circunstâncias. Primeiro, repare, na aula passada, discutimos questões referentes ao mandado de injunção. Na aula de hoje, te apresento uma ação distinta, mas com idêntica finalidade, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Vamos às semelhanças e às diferenças entre elas. Primeiro, a semelhança. Todas essas ações fazem parte de um mesmo núcleo argumentativo. O que eu quero é permitir que esta Constituição atinja uma aplicabilidade plena. E aí, nesse sentido, se essa Constituição carece de regulamentação, o que eu quero aqui é justamente que estes dispositivos se efetivem. O legislador originário nos forneceu dois instrumentos. O legislador originário foi criativo na estipulação do instrumental teórico, previu um instrumento genuinamente brasileiro, que é o mandado de injunção, cujo uso pode ser operado por qualquer um de nós, qualquer pessoa física, qualquer pessoa jurídica e coletividades. E mais, se isso não funcionar, nos forneceu também, com inspiração no direito português, na Carta de 1976 de Portugal, nos ofereceu a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. E agora, munidos dessas duas ações, munidos destes dois instrumentais, nós podemos trabalhar. E aí, veja, semelhança. Ambos tendem a combater o vício omissivo. Ambos são tendentes a permitir que haja uma efetivação das normas constitucionais. Mas são ações diferentes. E agora chegou o momento de enfrentarmos justamente quais são esses pontos em que elas se dissociam. Primeira coisa, vimos a legitimidade de ambas as ações. Se no mandado de injunção a legitimidade é ampla, eu diria que na ADI por omissão a legitimidade é restrita. Afinal de contas, a legitimidade na ADI se restringe à previsão constitucional do artigo 103. E veja, nem todos os legitimados do artigo 103 são aptos a ingressarem e impetrarem com a ADI por omissão. Até porque alguns deles são justamente aqueles que deveriam ter apresentado a proposta de lei. Aqueles que teriam a responsabilidade de regulamentar o texto constitucional. Então, veja, já na legitimidade essas ações se afastam. Segundo, na finalidade, se você acompanha esse curso e assistiu à aula ministrada ontem, o nosso segundo encontro, você sabe que o mandado de injunção é uma ação tendente a solucionar uma questão subjetiva. Aqui eu tenho um processo subjetivo, aqui eu tenho um lide, aqui eu tenho um direito que não é exercido por ausência de uma norma. Então, qual é o intuito do indivíduo quando ingressa com a ação? Justamente o intuito do indivíduo, ao ingressar com o mandado de injunção, é exercer o seu direito, a sua liberdade, a sua prerrogativa referente à nacionalidade, soberania ou cidadania. Ao passo que, por outro lado, a ação direta de inconstitucionalidade por omissão não trata, de modo algum, de direito subjetivo. Pois bem, a inconstitucionalidade por omissão nada mais representa do que um processo objetivo. Quem entra com essa ação não defende interesse próprio. Aqui a defesa é muito maior, é a defesa do ordenamento. Por isso eu digo, no mandado de injunção, trabalhamos com um processo subjetivo. E, na ação direta de inconstitucionalidade por omissão, trabalhamos com um processo objetivo. Esta é, talvez, a diferença crucial entre eles. Por quê? Outras diferenças existem, professora? De certo que sim.
Exemplo, competência. A competência para julgamento da ação direta de inconstitucionalidade por omissão é uma competência muito mais restrita. Claro, o órgão competente para julgamento, Supremo Tribunal Federal, ao passo que o órgão competente para julgamento do mandado de injunção não se restringe ao Supremo Tribunal Federal. Tenho e permito a atuação de outros tribunais. Então, note, no que pese a semelhança de intuito, de finalidade, de objetivo entre essas duas ações, eu tenho, sem dúvida, diferenças estruturais, eu tenho diferenças no que tange aos órgãos competentes para julgamento, legitimados para impetração, tudo bem? Então, note que essas ações são tendentes a alcançar o mesmo fim, mas são ações distintas. Pois bem, ainda dentro da ação direta de inconstitucionalidade por omissão, seria interessante que observássemos o disposto no artigo 103, parágrafo 2º do texto constitucional. Então, o artigo 103, parágrafo 2º, prevê a ação direta de inconstitucionalidade por omissão pela primeira vez no nosso ordenamento constitucional, dizendo o seguinte: declarada a inconstitucionalidade por omissão de medida para tornar efetiva a norma constitucional, será dada ciência ao poder competente para a adoção das providências necessárias e, em se tratando de órgão administrativo, para fazê-lo em 30 dias. Veja, portanto, que a previsão que nós encontramos na Constituição sobre a ação direta de inconstitucionalidade por omissão é uma previsão também um tanto quanto genérica. Qual procedimento utilizaremos para trabalhar com essa ação? Quais serão os efeitos dessa ação? Como esta ação deve ser manipulada? Essas mesmas dúvidas que nos acometeram na aula passada, quando discutíamos procedimento para o mandado de injunção e efeitos para o mandado de injunção, se apresentam agora com a ação direta de inconstitucionalidade por omissão. Para que você veja e visualize que no direito brasileiro ainda temos muito o que avançar no que tange à dogmática da teoria das omissões inconstitucionais. Do mesmo modo que, para o mandado de injunção, tivemos que tomar emprestado um procedimento para o mandado de segurança, vale dizer, a Lei 8.038, de 90, em seu artigo 24, parágrafo único, pediu que aplicássemos ao mandado de injunção as regras previstas para o mandado de segurança. Por isso, para o mandado de injunção, trabalhamos com a 1.533 de 51. Já que para o mandado de injunção tivemos que fazer esse aproveitamento, saiba que para a ADI por omissão funciona do mesmo modo. Fazemos o mesmo aproveitamento no uso dessa ação. Por quê? Porque recorremos, em parte, de toda aquela estruturação apresentada para processamento da ação direta genérica, da ação direta por inconstitucionalidade, mas agora genérica e não por omissão. Pois bem, as mesmas deficiências, dúvidas, hesitações, perplexidades que o mandado de injunção trouxe na aula passada, aqui a ADI por omissão também nos apresenta. E aí, nesse sentido, convido vocês para continuarem assistindo o programa e na aula de amanhã aproveitarem para perceberem qual vai ser a virada paradigmática tomada pelo Supremo Tribunal Federal para efetivamente fazer valer esses dois instrumentos e, consequentemente, concretizar a Constituição. Porque até agora, o que foi visto foi justamente que esses dois instrumentos, essas duas ações, apesar de previstas com excelente intenção e previstas para cumprirem uma finalidade importantíssima e imprescindível para a concretização das normas constitucionais, não estavam sendo tão bem recebidas, tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, justamente por conta da ausência de eficácia e efeitos. Mas agora, por meio de uma virada paradigmática que analisaremos a partir da aula de amanhã, notaremos que o Supremo Tribunal Federal tem dado efeitos mais concretos a essas duas ações. Então, veja, na aula de hoje tivemos a oportunidade de analisar a ação direta de inconstitucionalidade por omissão em suas linhas gerais. Bem como na aula passada havíamos analisado, e início da aula de hoje, as linhas gerais do mandado de injunção. Te convido para a aula de amanhã, na nossa aula número 4, para que você possa enfrentar, talvez, agora, o principal tema, o mais tormentoso e por isso fascinante, assunto envolvendo a teoria das omissões inconstitucionais, que é justamente a extensão e a eficácia das decisões que declaram as omissões. Quando é que eu tenho uma omissão inconstitucional? E se tenho uma omissão inconstitucional, quais são os mecanismos que um ordenamento pode ter, quais são os mecanismos dos quais um ordenamento pode se valer, justamente para permitir uma colmatação dessas lacunas. Esse é o nosso tema da aula de amanhã. O e-mail aqui do nosso curso, se você tiver alguma dúvida e quiser entrar em contato, é saberdireito@stf.jus.br. E se você quiser rever algumas das aulas anteriores aqui do curso, ou mesmo
destes nossos encontros sobre omissão inconstitucional, o site da TV Justiça é www.tvjustiça.jus.br. Então, aguardo vocês amanhã para a aula de número 4, que terá por tema o ativismo judicial e o reforço da democracia. Ok? Então, forte abraço para todos. Espero você amanhã.